Boa noite. Mais uma vez estou aqui, né? Disse pra vocês que não ia fazer vídeos recorrentes. E aqui estou eu mais uma vez. Por que eu tô aqui hoje? Não é pra falar sobre doença, não é pra falar sobre dia especial, nada. Eu me afastei presencialmente da igreja, não por causa dessa pandemia, mas passei um bom tempo, como até hoje ainda, né? Tô afastada da igreja, mas nunca me afastei de Deus. De Deus eu nunca me afastei. Eu rezo muito, peço muito a Deus que me dê força todos os dias, que esteja comigo todos os dias da minha vida, que me dê coragem, né? Que me dê determinação. E hoje eu senti uma necessidade grande assim de ler, de ouvir um pouco a palavra de Deus, né? E eu fui ler a liturgia do dia de hoje. E achei muito interessante falar sobre isso. Por que eu não quero falar de doença? Porque já tem tanta coisa ruim no mundo, né, gente? Já tem tanta doença, tanta doença física, tanta doença psicológica, tudo de tão, assim, tão ruim, né? Que eu acho que tem momentos em que a gente deve se voltar a Deus e também ver que nós seres humanos, a gente é muito egoísta, né? Como eu já falei uma vez, a gente às vezes deixa de pensar no próximo para pensar só na gente. E acaba esquecendo que nós não estamos só no mundo, né? Nós temos várias pessoas ao nosso redor. E lembrando também que eu pretendo sim voltar à igreja, eu pretendo sim voltar a servir a Deus no momento certo, na hora certa. Isso vai acontecer, que eu creio no Senhor, né? Quando eu estiver melhor, quando eu estiver bem recuperada mesmo. Hoje estou bem melhor, né? Mas terão dias, como eu falei, terão dias em que eu vou me sentir bem, vou me sentir à vontade de estar aqui falando. Mas terá dias em que eu não vou me sentir tão bem, não vou estar tão bem. Então é como se fosse uma montanha russa. Ela sobe e desce. Eu não sei em quais os dias em que eu vou estar melhor, quais os dias que eu vou estar pior. Porém, eu sei que isso é uma rotina da minha vida, né? Como todo mundo tem suas rotinas. Tem pessoas que todos os dias acordam bem pra cima, bem, como é que se diz? Aquela pessoa que se acorda assim, parece assim que é o melhor dia da sua vida. Tem dias que seu dia parece que não é o dia, você não deveria ter colocado os pés no chão. Enfim. Mas eu lendo hoje a liturgia do dia de hoje, as duas leituras eu adorei, achei muito interessante. É bom a gente refletir um pouco, né? Eu vou ler aqui a primeira leitura para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho sobre, tá? Quem quiser também pode comentar. A primeira leitura de hoje, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, gente, tá um pouquinho difícil de abrir, mas eu consigo, eu chego lá porque eu sou brasileira e não desisto nunca. A leitura de hoje, ela vem de Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9, que diz o seguinte. Vale, gente, me perdi, tá aqui. Então os israelitas saíram do Monte Mor pelo caminho e vai até o Golfo de Acaba para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito?
Será que foi para morrermos no deserto? Onde não há pão e nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. E elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Gente do céu, né? Para você ver como é o ser humano, né? A gente pode ter tudo na vida, tudo. Olha, a gente pode ter tudo do bom e do melhor. Mas assim, a gente sempre vai reclamar de alguma coisa. É impressionante. A gente nunca vai estar satisfeito com o que tem. Ou com muito que tem, ou com pouco que tem. As pessoas só lembram de pedir. Pedir, reclamar, pedir, reclamar. Mas agradecer é difícil. Não é que não tenha pessoas que não saibam agradecer. Mas existe pessoas que a gente chama de mal agradecidas. A maioria do ser humano é muito mal agradecido em quase tudo, né? A gente estende a mão, mas a gente já estende a mão esperando que aquela pessoa a quem a gente estendeu a mão também nos estenda no dia que a gente precisar. Ou seja, a gente não faz sem pensar em nada em troca, a gente não faz simplesmente porque quer fazer. Faz já esperando algo em troca, né? Então, as pessoas começam a cobrar de Deus as coisas, né? Começam a achar que a vida não tá legal, porque é que sou eu que tô nessa situação e tudo. Eu vi nessa leitura que Deus os viu como mal agradecidos, né? Porque, poxa, eu tô dando tudo para vocês, tô fazendo tudo por vocês, Moisés, para poder guiá-los no caminho, e vocês ainda reclamam do pouco que tem. E nós somos assim, a gente reclama do pouco que a gente tem. Infelizmente, a gente reclama. Onde a gente devia agradecer, não é verdade? Onde a gente devia ver e enxergar que há milhões de pessoas, gente, que não tem um pingo do que a gente tem. Há milhões de pessoas aí espalhadas por esse mundão afora que não tem onde dormir, né? Outro dia eu estava assistindo no jornal que em São Paulo, né? Acho que semana passada fez muito frio, algo assim, e pessoas morreram de frio, sem ter onde dormir. E a gente, nem nesse momento a gente consegue lembrar o quanto a gente é abençoado pelo pouco que a gente tem. Porque a gente tem onde dormir, a gente não dorme no relento, a gente tem o que comer todos os dias, a gente tem o que beber, a gente tem tudo que a gente precisa para sobreviver. O resto a gente corre atrás, lógico, todo mundo procura o melhor para nós mesmos a cada dia, óbvio. Mas que isso, gente, não precise que você se sinta melhor que alguém para poder passar por isso, que você precise da tristeza de alguém, ou que você precise tá querendo saber algo de alguém para a gente poder se sentir superior. Superior aqui só Deus. Deus é o superior, Deus é o supremo, né? Então, quem somos nós para nos sentirmos superior a Deus? Eu acho que a gente tem que viver o que a gente tem.
Se alguém nos pedir ajuda, se tiver nas nossas condições de ajudar, ajudaremos. Mas eu vou ajudar porque se eu precisar no futuro. Se eu precisar no futuro, se não tiver ninguém para me ajudar, eu vou ter Deus para me sustentar, para me ajudar a resolver. É assim que eu tenho que pensar. Eu não quero pensar que eu vou ter que ajudar alguém porque futuramente eu quero que fulano me ajude. Não, eu quero dormir e me sentir bem pelo que eu fiz. Eu quero dormir e sentir que eu fui útil, sabe? Eu acho que o melhor do que você ser servido é você servir. Porque é muito gratificante você deitar de noite a sua cabeça no travesseiro e você pensar que você é útil, que você pode ajudar alguém. Então, eu me sinto útil quando eu tô aqui, eu me sinto útil quando eu tô com vontade de falar, quando eu tô com vontade de colocar para fora tudo que eu sinto. Porque você pode, graças a Deus, não estar passando por isso, mas você pode conhecer alguém que está passando por isso. Por isso eu digo, eu tenho um vídeo num canal no YouTube que não é pra virar blogueirinha, né? Como a minha filha diz, o meu filho diz. Não é pra virar blogueirinha. Mas é porque eu quero que esses vídeos, eles fiquem guardados. E que futuramente, se a pessoa lembrar ou ver que alguma coisa que eu estou falando aqui sirva para outra pessoa, sirva para alguém, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas digam assim, curtem, comentem, compartilhem. Eu só peço a vocês que compartilhem. Se quiser se inscrever para sempre que eu puder falar alguma coisa, que for útil para alguém e tudo, você lembrar que o vídeo tá lá, guardadinho lá, e que se você precisar ouvir, vai estar lá, né? Então, por isso que eu só peço que você se inscreva e compartilhe para aqueles que precisam, tá? Então, vamos para a segunda leitura também, que eu achei muito forte, também muito interessante. A segunda leitura de hoje, ela é Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11, que diz o seguinte: Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo, o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes. Ai, gente, é muito forte. Para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. É forte, gente, é muito forte, né? Você parar para pensar que Deus, ele fez o filho dele, colocou na terra, né? Ele poderia ter todas as regalias, ele poderia ter tudo que ele queria, ele era o filho de Deus, mas ele optou por ser humilde, por ser escravo, né? Como muitos eram naquela época, por nascer no meio dos pobres, viver uma vida humilde. Então, você para e pensa, hoje em dia tem tanta gente que procura riqueza, hoje em dia tem tanta gente que procura ser rico, ter tudo do bom e do melhor. E Jesus, ele teve uma vida tão humilde, gente, ele foi tão humilde,
E ele obedeceu a tudo que o pai pedia para ele, a tudo. Ele fez, até na hora da morte. Até na hora da morte. Sofrendo, porque, gente, Jesus sofreu muito, muito antes de ser crucificado, né? Foi condenado injustamente, simplesmente porque ele falava a verdade, que ele era o Filho de Deus, que ele veio ao mundo para salvar e simplesmente ninguém acreditou, pelo menos a grande maioria não acreditou, né? Foi traído por um dos seus apóstolos e ele já sabia que iria ser traído, mas assim mesmo ele o chamou para perto dele, para fazer parte dos dele. E ele viveu tudo isso, né? Foi tentado, né, várias vezes, passou 40 dias no deserto. Gente, ele sofreu demais. Então, a gente tem um pingo de sofrimento na vida da gente e a gente já acha que é o pior do mundo. Eu não vou mentir para vocês, eu várias vezes sim reclamei de coisas tão pequenas, que na frente de tanta gente se torna tão insignificante. Mas somos seres humanos, quem nunca, né? Reclamou. E ele conseguiu o cargo maior, né? O nome, como o próprio Deus diz que ele é o nome mais honrado, né? O cargo mais honrado é o de Jesus Cristo. Porque ele fez tudo o que o Pai mandou, porque ele foi obediente, né? Então, tem pessoas que têm uma certa dificuldade em obedecer, filhos que têm uma certa dificuldade de obedecer aos pais, gente que tem dificuldade para obedecer qualquer tipo de ordem, porque acha que isso é uma humilhação, porque acha que porque fulano quer ser melhor do que eu, porque quer mandar em mim, tudo. E a gente não para pensar que Jesus foi tão humilde, né, gente? Apanhou muito, sofreu, né? Precisou de ajuda para poder carregar a cruz. E era longo o caminho dele, né? Ele sabia que estava carregando, ele sabia que estava indo para a morte. Mas mesmo assim ele carregou a cruz pesada. Ele já sabia tudo o que ia acontecer e aceitou. Aí eu lhe pergunto, qual dos seres humanos hoje em dia teria a coragem de aceitar tudo que ele aceitou? Tudo, eu digo tudo. Desde o momento em que ele foi traído, que foi onde começou todo o calvário dele, foi condenado injustamente, foi açoitado, foi coroado com coroa de espinho, zombaram dele, cuspiram nele. E mesmo e você aceitar tudo isso, sabendo que você não tem culpa nenhuma, porque Jesus não era culpado. Jesus não fez nada errado, nada, absolutamente nada. Ele era a pessoa mais correta ali. Quem aguentaria o que Jesus aguentou? Sabendo que era injusto. Aguentaria até o final. Eu acredito que hoje em dia ninguém teria a coragem que Jesus Cristo teve de assumir. Mas ele sabia que o final seria glorioso. Ele fez isso, não foi pensando nele, foi pensando em todos nós. Ele nos deu a oportunidade de sermos perdoados até na hora da nossa morte. Olha como ele é divino, gente. Né? E hoje em dia ninguém tem coragem de passar pelo que Jesus passou. Por isso que é tão importante a gente saber a história de Jesus Cristo, a gente passar para os nossos filhos, netos, bisnetos. Porque hoje em dia, a cada ano que vem avançando,
o ser humano vai se afastando mais, e vai se afastando, e vai se afastando, né? E esquece. Aí às vezes a pessoa só lembra de Deus quando tá no momento de desespero. Ai, meu Deus, me ajuda. Ai, minha Nossa Senhora, me ajuda. Às vezes não sabe rezar um Pai Nosso. Às vezes nem sabe rezar uma Ave Maria. Mas quando se vê desesperado, quer recorrer a Jesus, quer recorrer a Deus, quer recorrer a Nossa Senhora. O ser humano a gente diz assim, o ser humano foi uma obra perfeita de Deus. Ele quis que a gente fosse perfeito. Deus nos fez para sermos perfeitos. Infelizmente não somos, e mesmo assim Ele nos ama, né? Nos ama tanto que sacrificou o próprio Filho, por amor a nós. Então, gente, é isso. Eu achei tão lindo quando eu li essas duas leituras hoje, que eu me emocionei, achei muito forte, né? Se bem que toda a Bíblia é muito forte. Se você for parar para ler, realmente ler e tentar entender a palavra do Senhor, você vê que ela toda é muito forte, né? Então, fica aqui o meu recado, né, para vocês. E essa semana, que começa hoje, eu quero que... Aliás, começou ontem, né? Para mim, eu peço que seja uma semana muito abençoada para todos nós. Né? Início de semana, a gente quer que a nossa semana seja, como todas as outras, seja uma semana maravilhosa, proveitosa, né? Então, é a mesma coisa que eu desejo para vocês, que a semana seja maravilhosa. E tem uma música que essa semana, para mim, desde semana passada, que ela me toca muito. Eu não vou cantar, mas eu vou botar vocês para ouvi-la, porque ela é muito bonita, né? A letra dela é muito bonita e diz respeito justamente às leituras que eu fiz hoje, né? Sobre a gente se arrepender de tudo que a gente faz, a gente está afastado de Deus. E o nome da música é Restauração, é nos restaurar, é melhorar, é tentarmos ser cada dia melhor, né? Então, eu acho muito bonita isso, a letra dela é muito tocante, né? Então, eu quero que vocês escutem, porque eu acho linda essa música. Eu vou deixar ela tocar, tá? Vou tentar não cantar, mas eu quero que vocês escutem. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel e justo é o seu amor. Pare de se maltratar e não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta pro seu Senhor e se abra a
Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer.